Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Luigi e hoje daremos início à nossa segunda aula do curso de revisão da Unifesp. Hoje, análise combinatória e probabilidade. Agora os vídeos serão um pouco mais frequentes porque a prova está chegando. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Antes de começar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e siga a gente aqui nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo com os colegas que estão prestando a prova. Cara, ajuda o canal pra caramba. O canal tá pequeno, mas tá crescendo. Então, sem mais delongas, vamos para os exercícios. São muitos, são 4. O material, ele tá na descrição aqui. Você vai acessar uma pasta com material da aula 1 e com material agora da aula 2. É só entrar no link. É uma pasta do Drive, tá gratuito para todo mundo. Então, use esse material, tente fazer antes as questões. Depois você vem para a nossa resolução e vê se está legal, se você conseguiu entender, presta atenção na escrita e na teoria que está por trás. Então, simbora. A gente começa com a primeira questão dessa lista. E a primeira questão, ela é bem direitinha, tá? É do ano passado, 2023. Ela fala dos integrantes de uma banda e você vai usar o princípio, nada mais, nada menos do que o princípio multiplicativo. E depois ele comenta um pouquinho sobre aumento percentual, nada muito grave. Então, vamos entender. Primeiro, leitura. Análise combinatória é leitura. Um ponto importante, a gente não vai usar nessa primeira questão, mas é um ponto importante que você tem que entender, é o seguinte. A prova da Unifesp, ela coloca no final da prova algumas fórmulas, entre elas a fórmula de combinação. A fórmula de combinação ela vai ser útil numa das questões que a gente vai fazer nessa aula. Então, você vai perceber que vale a pena saber como utilizar ela, decorar não precisa tanto, dado que é fornecido. Então, simbora. 4 amigos, eles formam uma banda. Então, eu tenho aqui Alberto, Bruno, Caio e Davi. Formam uma banda com 4 instrumentos. Os instrumentos são distintos, é importante. Primeiro, pessoas são sempre distintas. Os instrumentos ele está descrevendo a guitarra, baixo, teclado e bateria. No primeiro ano de atividade da banda, Alberto e Bruno sabiam tocar todos os instrumentos. Ele especificou esses dois carinhas aqui no primeiro ano. Você vai perceber que isso vai distinguir o item A do item B. Eles sabiam tocar todos os 4 instrumentos. Mas Caio e Davi, eles sabiam tocar, cada um deles apenas 2, o teclado e a bateria. Aí segue. No ano seguinte, no segundo ano da banda, os 4 sabiam tocar todos os instrumentos. Vamos à pergunta do item A. Quantas combinações diferentes a banda podia fazer no seu primeiro ano de atividade, com seus 4 integrantes? E 4 instrumentos diferentes. Então, ele quer saber as possibilidades, as formas de você contar os casos possíveis do primeiro ano. Luigi, eu vou usar a forma de combinação porque ele falou combinação. Calma, é princípio multiplicativo aqui. Então, vamos ver com calma. Venha. Tem uma dica que é fundamental para você que está estudando análise combinatória. Você começa pelas restrições. Então, você vai olhar qual elemento, a gente vai usar barrinhas, para ser bem simples, qual é aquele elemento, qual é aquela informação que, se você colocar ela vai influenciar em possibilidades futuras. Então, essa é a sua restrição, esse é o seu começo. E qual que é a sua restrição no primeiro ano? Cara, se você analisar o Alberto e o Bruno, eles não têm restrição nenhuma. Eles podem tocar qualquer instrumento. Só que, olha o detalhe, O Caio e o Davi no primeiro ano só podem escolher 2. Então, se eu começasse pelo Alberto e pelo Bruno, se um deles escolheu o teclado para tocar e o outro tocou a bateria, cara, o Caio e o Davi não vão ter instrumentos para tocar. Então, você vai começar com esses 2. Por quê? Esses 2, se você escolher os instrumentos para cada um deles, não tem problema nenhum. Os outros instrumentos que sobrarem, Alberto e Bruno podem tocar tranquilamente. Então, vamos ver? Temos a seguinte representação. Eu vou falar o A relativo ao Alberto, o A correspondente a Alberto, o B correspondente a Bruno, eu vou usar isso nos 2 itens, o C a Caio e o D, Davi.
Pronto. Então, já tem identificação da letra de cada um deles. Luigi, poderia colocar inicial direto? Cara, não vejo problema. Poderia. Então, vamos lá. Ó, eu vou começar a ordem, como são só pessoas, então tanto faz quem eu vou definir como prioridade na hora de montar o princípio multiplicativo. Eu vou começar com o Davi e o Caio, que podem 2 instrumentos. Então, o primeiro cara aqui, ó, ele vai ter 2 possibilidades de instrumentos, o Davi. Pode ser lá em cima, vamos voltar, teclado ou bateria. Então, esse cara 2 possibilidades. O Caio também, eu tenho 2 possibilidades, ou teclado ou bateria. Só que um deles já foi escolhido por Davi. Então, sobrou uma possibilidade só. Então, aqui eu tenho teclado ou bateria. Aqui, um ou outro, né? Se for escolhido um, você vai ter uma opção. Vai ser bateria se for escolhido teclado e teclado se for escolhido bateria. Agora, para a opção de Alberto e de Bruno, eu vou ter também 2 possibilidades. Quais? Os instrumentos que sobraram. Então, teclado e bateria obrigatoriamente serão instrumentos de Davi e Caio. Aí sobrou a guitarra ou baixo, 2 opções aqui e uma opção aqui. Então, eu vou ter, no total, multiplicando tudo, apenas 4 possibilidades. 4 possibilidades. Lidades. Então, o item A, bem tranquilo, 4 possibilidades. Opa, não coloquei guitarra. Guitarra ou baixo. Se escolher um é o outro. Baixo e aqui guitarra. Bom? Então, lembre-se, sempre recomendo. Fez, destaca a resposta. Note que o primeiro ensinamento dessa questão, princípio multiplicativo, e a gente começa com as obrigatoriedades, com as restrições, aquilo que é mais restritivo. Aquilo que vai influenciar o número de escolhas futuras. Então, essa vai ser a sua prioridade de contagem. Vamos partir agora para o item B. O item A, bem direto, 4 possibilidades. O item B. O item B, presta atenção no que ele está pedindo, tá? Ele vai distribuir tudo o pessoal, tanto faz, vai falar sobre o segundo ano, só que ele vai pedir um aumento. Então, vamos ler, ó. Qual foi o crescimento? Repara que ele está pedindo em porcentagem. Qual foi o crescimento percentual do número de combinações que a banda podia fazer no segundo ano, em que todo mundo toca todo mundo, de atividade em comparação com o número de combinações que podia fazer no primeiro ano. No primeiro ano eu sei que é 4, no segundo ano eu vou calcular agora. Então, vamos lá, B, segundo ano. Segundo ano. No segundo ano, olha o detalhe, ó. No segundo ano, tanto faz. Eu vou colocar uma sequência aqui para escolher, tanto faz a ordem, tá? É uma pessoa por vez. Se eu quiser começar com B, com C, com D, é irrelevante. Porque são pessoas distintas, o que vai importar é o instrumento que ele está usando e não a ordem que foi escolhida. A primeira pessoa, que seria o Alberto, ele vai ter 4 opções de instrumentos. A segunda pessoa, que é o Bruno, 3 opções, porque um já foi escolhido. A terceira pessoa, que é o Caio, eu vou ter 2 opções. E o Davi, uma só. Repara que aqui eu vou ter um total de 24 possibilidades. Possibilidades. Fechou? Agora, venha ver comigo, ó. Definido isso, vamos olhar o que significa o aumento percentual. Quando a gente fala de aumento, isso é muito útil para provas mais simples. Por exemplo, o Enem é muito comum acontecer,
questões de matemáticas básicas, né? Porcentagem e tal. Então, eu tenho um valor inicial, ó, vou representar de vermelhinho aqui, ó. Esse cara é o valor inicial. Aí, eu vou ter um valor final. Esse valor final ele vai ser representado com essa barrona aqui, ó. Nesse caso, foi o aumento. O que é o valor final? O valor final é tudo isso. O valor final ele vai ser, se sofrer um aumento, ele é composto pelo valor inicial, que é esse carinha aqui, mais o aumento, ó. Eu vou até trocar de cor, fazer de roxo. Porque laranja e vermelho aparecem muito, né? São muito próximos. Ó, então, esse cara aqui, ele é o aumento. Então, isso que eu estou buscando, esse vai ser a nossa incógnita, esse x, ó. Ele está pedindo crescimento percentual, que é o nosso aumento percentual. Então, ele cresceu, esse cara, mas ele cresceu em relação a quem? Cresceu em relação ao primeiro. Então, se você observar, o que está de roxinho aqui, ó, é a diferença entre o valor final e o valor inicial. Se você quiser, você pode usar uma regra de 3. Você pode falar o seguinte, ó, valor final menos valor inicial está para x% e valor inicial 100%. Aí você calcula. Ou você calcula o valor final, está para x% e o valor inicial 100. Aí você faz a diferença, você tira o 100%. Ou você faz o seguinte, ó. Crescimento percentual. Ele chamou de crescimento, vamos usar a mesma nomenclatura. Crescimento percentual. Percentual. 2 pontos. Vai ser a diferença entre o valor final e o valor inicial. E dividido pelo valor inicial. Aí você pergunta, por que dividido? Ué, se eu quero calcular a porcentagem que um valor representa em outro, basta eu fazer a divisão de um pelo outro. Então, eu quero quanto que a diferença representa no valor inicial. Então, vai ficar assim, ó. 24, que é o valor final, menos 4 por 4. Vai dar um número redondinho, ó. 24 menos 4 é 20. E 20 por 4 é 5. 5 em porcentagem, você vai multiplicar por 100. Para transformar um número em porcentagem, basta multiplicar ele por 100. É como se estivesse multiplicando em cima e embaixo, né? Multiplicando e dividindo. Como porcentagem é a fração sobre 100, quando você multiplica por 100, já fica implícito essa divisão. Então, esse cara equivale a 500%. Resposta: 500% de aumento. Ou melhor, 500% de crescimento. Pronto. Vou enquadrar para você aqui. Pronto. Tá aqui, primeira questão da aula. Espero que tenha ficado claro. Então, já vamos pensar nas próximas questões. Então, por enquanto, muito obrigado. Aguarde as outras 3 questões. Não esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhe esse vídeo. Esse ficou um pouco mais curto. Análise combinatória é mais curta que geometria plana. Então, vamos lá. Não deixe de estudar, se esforce e até a próxima. É nós que voa, bruxão.